os frutos do seu ventre e o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à porta. Amém? Amém. Pode tomar o seu assento. Queridos, eu falei de Provérbios 24:3, mas não vou te pedir para abrir, porque vamos aproveitar aqui o tempo para nós aprendermos uma palavra de Deus e meditarmos aqui no texto, o tema, né, que Deus deu para o nosso amigo, pastor Raxo. Meus irmãos, Salmo 127. Muitos pregadores têm passado nessa tribuna e têm discorrido sobre o Salmo 127, que não é capítulo, né? É número. E os salmos têm N autores. Esse salmo, por exemplo, o autor dele é Salomão. Exatamente. Salomão é o autor desse salmo. Por que eu gosto de parafrasear? Porque Provérbios, Eclesiastes, são Salomão que escreve e descreve, enfatiza. E bom para parafrasear Provérbios 24:3, se você quiser deixar sua Bíblia aberta, eu até te aconselho, Provérbios capítulo 24 e versículo 3. Salomão escreve cantares, quando novo, e diz: já vem o meu amado saltando pelos montes, pulando sobre os alteiros. Aquela frase, aquela poesia que todos nós amamos. Aí chega no capítulo 5, ele disse: já vem para o meu jardim, amada minha, esposa minha, imaculada minha. Jovem era Salomão e, diga-se de passagem, poeta. Mas quando chega Provérbios, que é o texto da sabedoria, ele enfatiza que com a mesma, falando da mulher, né, tal, que a mulher sábia, ela edifica, é no 14, que as mulheres amam isso, né? A mulher sábia edifica a sua casa, falando novamente de edificação. E a tola, ela destrói por suas próprias mãos. Mas quando chega o capítulo 24, é novamente um paralelo. Que ele disse que, como eu gostaria que você prestasse muita atenção, em Provérbios também, fazendo aqui esse paralelo do Salmo 127, ele disse que com a sabedoria edifica-se a casa, ou com a sabedoria essa casa é firmada, dependendo da tradução, e com a inteligência ela se firma. Repara que tem com e com, parte A e parte B. Com a sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência essa casa é firmada, ou ela se firma. Então subentende-se ainda que, como Salomão é um dos salmistas do Salmo 127, Davi, todos já sabem que também foi um dos salmistas, salmos relativos a Corá também, outro salmista, Moisés foi salmista, Asaf foi salmista, e tem mais de 50 salmos que são anônimos. Então tem um monte de salmista na Bíblia Sagrada. Mas quando nós fazemos o paralelo do capítulo 24, verso 3, e do Salmo 127, ou do Salmo 127 com Provérbios 24, 3, do Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa. Pastor, mas o contexto geral do Salmo 127, qual é o retrato? De que se retrata? O que está dizendo? O que está enfatizando? Se eu te falar que é simples demais, mas é profundo mais ainda. É simples porque a Bíblia, ela é simples, Jesus, ele é simples, o Evangelho, ele é simples, e Paulo, ele diz isso em 2 Coríntios 11:2. Ele diz que o Evangelho é simples e o diabo quer tirar, para mim não ser redundante, a simplicidade que há em Cristo ou no Evangelho. Então o Evangelho é simples à luz da Bíblia, em 2 Coríntios 11:2 e 3. Mas aqui no Salmo 127, a Bíblia está narrando, literalmente edificando, como é o tema, o texto tema, a temática aqui, sobre família, sobre esposa, sobre marido, sobre filhos. Porque o Salmo 127, todo o contexto ora lido,
Você precisa, eu preciso, nós precisamos ler o Salmo, que seja capítulo. No caso, o Salmo não tem capítulo, mas você lê um texto anterior, que é o 126, quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham, a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua se encheu de cânticos, se dizia entre as nações ou os pagãos: grandes coisas fez o Senhor por nós, grandes coisas fez o Senhor a estes, e é por isso que estamos alegres, e restaura, faz-nos regressar outra vez como as correntes do sul. Mas os que semeiam com lágrimas cegarão com alegria, mas quem leva a semente, e a Bíblia dá nota, denota, fala, enfatiza, destaca, dizendo que a semente é preciosa. Quem leva a preciosa semente andando, chorando, voltará com alegria. Então, se você ler o anterior, você vê o Salmo 126, que é pós-exílio, ou seja, é posterior ao cativeiro, o povo da diáspora, que não tenho tempo para editar sobre isso, mas quando você vai ler um texto antes e você lê um texto depois, que é o 128, você vê acerca da família. Seja o 126, fala da família, seja o 127, fala da família, e seja o 128, fala também da família. E eu gostaria de destacar aqui, ainda nem preguei, mas eu gostaria, porque o Espírito Santo de Deus falou comigo acerca disso, e eu preciso, irmãos, falar isso aqui. Se Gladstone está pregando, se Gladstone tem sido honrado, e se Deus tem aberto portas, abençoado a minha vida, colocando amizades, pessoas, portas abertas para a minha existência, e me dando graça para pregar, primeiro atributo a Deus a honra, atributo a Deus a glória, atributo a Deus toda a grandeza, toda a magnificência dele, por ele, para ele. Sim, a gente atributa a Deus porque ele é merecedor, ele é digno, porque eu fui literalmente reciclado por Deus. Eu não estou falando figurativamente, eu estou falando literalmente. Eu fui literalmente, Deus me arrancou de onde me arrancou, me tirou de onde me tirou, me deu nome, me deu graça, foi no chuveiro da própria graça, e me deu essa graça que é de graça. E quem não tem graça é uma pessoa sem graça. Mas quando eu tenho graça, quando eu levo graça, quando eu compartilho graça, Deus é o Deus da graça, e diante da sua graça tem a sua multiforme graça. Então nós precisamos entender isso. Mas eu louvo a Deus pela vida da minha família, eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, porque se não fosse essa mulher, eu não estaria aqui. Se não fosse ela, se não fosse a minha filha, se não fosse a minha sogra, e eu louvo muito a Deus por isso. E é bom entender, por quê, pastor? Por que eu vou pregar hoje diferente, irmão? Vou pregar hoje na direção de Deus. Eu preciso dizer isso aqui, porque às vezes aonde a gente passa, minha pastora, só consegue enxergar Gladstone. Isso quando a luz está acesa. Só consegue enxergar Gladstone, só consegue ver Gladstone. Ainda bem que eu coloquei uma gravata assim, um negócio aqui para diferenciar, que eu estou de preto. Só consegue enxergar Gladstone. Uns falam, rapaz, e tal, o outro fala isso, o outro fala aquilo, outro, mas não consegue enxergar Érica. Por que vê Gladstone, consegue enxergar Gladstone? Gladstone é o pregador, Gladstone é o profeta, mas às vezes por isso que o texto de Salmo 127, eu vou fazer paralelos aqui, e o texto do capítulo 24, versículo 3 de Provérbios declara: com a sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência essa casa, nós vamos entrar lá daqui a pouco, irmão, mas para mim fazer menção e dar esse testemunho e discorrer sobre isso, todo homem tem que honrar, toda mulher tem que honrar, mas a igreja precisa entender: não existe pregador, não existe teólogo, não existe apologista, não existe profeta, não existe vaso, não existe instrumento, não existe ferramenta sem uma mulher do lado, porque Deus levantou. A Bíblia diz que Jesus, que Deus disse: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora que fique adiante, uma ajudadora, uma auxiliadora, e elas merecem literalmente ser honradas por Deus e por nós, maridos. Oxalá se todos os pastores entendessem isso e honrassem
Eu digo que eu aprendi princípios. Eu sempre falo que se caso o meu pastor não sabesse ou não soubesse ler ou escrever, eu o trataria como meu pastor da mesma forma. Eu sinto tanta falta da minha pastora, Silene, que já mora no Senhor, porque quando tem muitas histórias com a pastora Silene, mas a pastora Silene era uma das pessoas que era menos vista na igreja. Enxergavam o pastor Edinaldo, o profeta que revelava, e enxergava um monte de coisa. Eu não sei o porquê que Deus está me mandando falar isso, mas Deus sabe o que está falando. Eu tenho quase 20 anos na estrada, eu não sou menino de Deus estar falando comigo, e eu não vou falar o que Deus está mandando, né, minha pastora? Então a gente precisa entender que no contexto do Salmo 127 está a honraria da família. Eu não tenho um ministério, se eu não tiver a minha família, que é o meu primeiro ministério, se eu não aprender a honrar essa mulher, isso aqui vale para as mulheres também, honrar os vossos esposos, e também vale também para aquelas que querem casar. Ore a Deus e peça uma pessoa que lhe honre, peça uma pessoa que te ajude, peça uma pessoa que vai te levantar na obra de Deus. E é preciso entender isso aqui: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se Deus não estiver nesse casamento, nada vai acontecer. Se Deus não estiver nessa empresa, nada vai acontecer. Se Deus não estiver nesse relacionamento, nada vai acontecer. Eu vou dizer, irmão, aqui para as meninas que vão casar, Deus não precisa estar você com casa, você com carro, você com móveis. Se Deus está no relacionamento, meu irmão, pode não ter nada, Ele vai prover todas as coisas. Todas as coisas. Você pode não ter dinheiro, pode não ter carro. O que é melhor na sua vida é a promessa que Deus me fez, e Ele irá cumprir, porque Ele não é homem para que minta, e nem filho de homem para se arrepender. Mas se Deus não estiver, é em vão. Então por isso que o provérbio diz que com a sabedoria, tem gente que tem sabedoria com força. Eu vou agora corrigir eu mesmo. Uma sabedoria terrível, mas o que estava faltando era inteligência. Pastor, mas eu era inteligente, peraí. Tem gente que tem sabedoria para ganhar dinheiro. Tem gente que tem sabedoria para N situações, mas não sabe administrar o dinheiro. Falando de finanças. Tem gente que tem sabedoria no casamento. Sabedoria. Chega aqui e faz aquele discurso: irmão, Aparecida, eu sou a segunda esposa, eu amo essa mulher. Caneta não escreve, nem papel escreve, porque faltaria tinta e folha, porque a mesma é isso e aquilo outro, e etc. Chega lá em casa, tome-lhe burro. Chega lá em casa, tome-lhe porrada. Ela tem que passar uma maquiagem, porque os olhos estão roxos. Não é fácil para apanhar. Chega lá em casa, é murro. Então eu não posso ser uma pessoa dupla, irmão. Eu preciso olhar para Cristo, que é o autor, amar Cristo, que é o autor, o consumador da minha fé. Se eu amo a Cristo, estou edificado nele. Se eu amo primordialmente aquele que vive e que reina para todos sempre, automaticamente, lembrando que o mesmo Cristo, o mesmo Jesus, ele fez essa menção que nós temos que amar nossa esposa como Cristo amou a igreja. O marido precisa ter esse sentimento de amar a esposa, de se entregar para a esposa, de amar a família, de se entregar para a família como Cristo amou a igreja. Está sem força, mas vai. Está cansado, mas vai. O meu ministério é a minha família, e eu preciso honrar, porque se eu vivo princípios e honro a minha casa, Deus automaticamente vai me honrar. Eu sei que queríamos pular nessa noite. Queríamos entrar nos aviões, nos mantos, nos mistérios. Mas hoje o manto vai ser diferente. Labadarachu. Isso não quer dizer que ele não está aqui. Com a sabedoria
edifica, não gosta. Eu não, olha, eu vou dizer uma coisa. Uma amiga minha chegou para mim e me pediu um conselho. Falou: meu amigo, pastor, eu não amo mais ele. Eu falei para minha esposa: amor, tá pedindo um conselho aí. Diz que eu amo mais o cara. O cara é meu amigo. E ele, eu também não amo mais ela. E ele disse assim, ela disse assim para mim: e não dá mais. A coisa vai acabar, porque não dá mais. Não é do Espírito Santo não, meu irmão. Ela é tranquila, só você entender. E ela disse assim para mim assim: já era, acabou. Vou meter o pé. Falei: meu amigo, deixa eu te falar aqui. Aí ela falou assim: mas o que você acha, pastor? Eu falei: o que eu acho? Eu acho um monte de coisa. Só que o que a Bíblia diz? Porque o que eu acho é uma coisa, agora o que a palavra acha é outra coisa totalmente diferente. E o que a palavra diz? A palavra diz para nós, seja do Gênesis ao Apocalipse, fala sobre restauração. Mas eu não amo mais, eu não amo mais. Deus é o quê? Deus é amor? O que é? É porque depois que teve o filho, a carne deu uma caída, a coisa ficou meio estreita, e agora a facilidade é muito grande, né? É que nem uma obra que, no caso da igreja ali, a igreja era uma igreja com uma envergadura terrível. Aí agora a igreja está passando por um processo aí, o povo está achando certo sair da igreja, meter o pé da igreja. Por que não fica e diz assim: vamos lutar? Glórias a Deus. Por que não fica e diz: vamos lutar, vamos pelejar, vamos mexer no Jordão, vamos fazer a obra, vamos lutar por isso. Está mais fácil sair do que lutar pelo que Deus quer edificar. Está mais fácil sair do que ficar e lutar e pagar o preço. Ai, chore, subinaia, camangeria. Foi quem que te uniu? Foi quem que vos uniu? Foi Deus? Foi. O casamento foi lindo, uma festa maravilhosa. Sim, o tempo passou, desgastou. Por inadimplências, por situações errôneas, por colocar duas coisas. Deus, ele diz, à luz da Bíblia, duas coisas. Precisamos e temos que ganhar dinheiro. É que no contexto, tá? No contexto aqui fala sobre dinheiro. Pastor, que contexto? 127 do Salmo fala de dinheiro aqui, ó. De família, que o marido tem que trabalhar, que o marido tem que ser preguiçoso. Daqui a pouco vamos entrar nesse negócio. Fala sobre dinheiro. Agora o que a Bíblia fala sobre dinheiro, pastor? Isaías 1,19: se quiseres ouvir, comereis o melhor dessa terra, mas se não quiseres, seres rebeldes, sereis devorados da espada. Porque a boca de Deus o disse. Então, se eu quero, Deus vai me dar o melhor da terra. Agora, qual é o segredo? O segredo não é o dinheiro me governar. Há uma diferença muito grande. Evangelho de prosperidade e prosperidade que há no Evangelho é um paradoxo, mas faz um sentido terrível. A prosperidade que há no Evangelho é Isaías 1,19. A prosperidade que há no Evangelho é Gênesis 26:12. Semeou Isaac na terra e no mesmo ano colheu 100 por 1, porque Deus o abençoava. Essa é a prosperidade que a Bíblia diz. Prosperidade que há, não o Evangelho de prosperidade. Usar a palavra para lucros e para bens financeiros e próprios, mas a Bíblia fala sobre o Evangelho. Se eu creio, vou trabalhar. Se eu creio, eu vou levantar cedo, eu vou acordar cedo, eu vou para cima. E aqui novamente é uma deixa para as irmãs que ainda, tá aí orando a Deus. Deus vai fazer. Agora o camarada tem que levantar de manhã, o camarada tem que ir para cima, o camarada tem que sonhar, não só em palavras, mas em ações. O Deus que edifica aqui, ó. Com a sabedoria edifica a casa, e com a inteligência ela se firma. Eu preciso ter sabedoria, eu preciso ter inteligência. Ter só sabedoria não adianta. Ser só bélico não adianta. Ter um cabelo bonito também só não adianta. Ter um carro também não
não adianta. Tem que ter sabedoria e tem que ter inteligência. Com a sabedoria edifica e com a inteligência, porque não é o começo, é o final das coisas. Tem gente que começa bem e termina mal. E se eu te falar que o camarada do próprio contexto, o autor daqui, Salomão, começou tão bem e terminou tão mal. Mas aí é outra mensagem para outro dia. Então, com a sabedoria edifica a casa, e com a inteligência essa casa é firmada. Por que eu fiz esse paralelo? Justamente porque é o mesmo autor e porque justamente faz menção e alusão da mesma coisa. E Jesus, ele falou acerca da casa, e é bom eu frisar isso, de que casa é essa, para que casa é essa, e o que é que Jesus está falando? Sobre a casa na areia e sobre a casa na rocha. Segundo Coríntios 4:7, temos porém esse tesouro escondido em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Segundo Coríntios capítulo 5, se a sua casa, terrena, terrestre, física, humana, se desfizer, tem de Deus um edifício não construído por mãos, mas eterno no céu. João 14, tudo fala sobre casa. Não se turbes o vosso coração, querer dizer em Deus, crede também em mim, na casa do meu Pai. Só que essa casa de 2 Coríntios 5, de João 14, é o céu de glória. Essa casa é o céu. Só que a casa que Jesus falou é a casa templo, tabernáculo, que é literalmente, segundo Coríntios 3:16 ou 1 Coríntios 3:16, fala sobre essa casa, que é nós, que é o templo do Espírito de Deus, que é o templo do Espírito Santo. Então Jesus, ele diz, olha, que a sua casa esteja firmada na rocha, porque quando o vento vem, essa casa não cai. Irmão, isso aqui teria que ser mensagem para um culto, um congresso de casais, porque isso é muito forte. Foi Deus que deu essa palavra para vocês, foi Deus que revelou para vocês isso aqui, porque eu aprendo com isso. E quanto mais firmada em Jesus está a nossa casa, quanto mais firmada em Jesus está a nossa família, quanto mais firmada em Jesus está o teu esposo, quanto mais firmada em Jesus está a tua esposa, nada é mais importante do que a tua família. Não tem nada é mais importante. Amigos, brothers, ninguém é mais importante do que a sua família. O pessoal hoje manda mensagem: cadê você? Você sumiu, sumi, e vou ficar sumido. Ah, você não responde, você não manda mensagem, cadê? O celular fica pistelar, né? Eu não. Ah, mas não, minha prioridade é Érica e Esté, são a minha prioridade. Ponto. Não tem minha mãe, não tem meu pai, eu vivo isso, eu honro isso. Efésios 6:3 é o primeiro mandamento com promessa: é honrar o pai, honrar a mãe, para que tudo vai bem. Deus prolonga os anos de vida sobre a terra. Mas o verso 4 diz: vossos pais, não provoquei a ira aos vossos filhos, para que não percam o ânimo, a animosidade. Tudo bem, eu honro o pai, honro a mãe. Honrei meu pai até o final, honrei, honro minha mãe. Só que a minha família é Esther. Então a gente precisa entender que nada é mais importante do que a nossa família, exceto Deus. Mas humanamente falando, a nossa casa, ela é mais importante. Versículo, a gente tirou aqui, versículo de número 2. Nós estamos que nem um curso de ensinamento. Glória seja dada a Deus. Dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glórias a Deus. Então, com a sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência essa casa, ela é firmada. Aleluia. Uma coisa é você ter sabedoria, outra coisa é você ter inteligência. Uma coisa é quem tem sabedoria. Deixa eu fixar aqui, porque Bíblia cronológica é uma bênção. Eu fui trazer bem ela. Uma coisa é você ter sabedoria, outra coisa é você ter inteligência, e outra coisa é você ter os dois. Só que nessa noite eu creio piamente que a igreja tem sabedoria e tem inteligência. Se não tem, Deus está dando sabedoria e inteligência. Sabedoria e inteligência. Sabedoria e inteligência. Com a sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência essa casa é firmada.
Prova disso foi o próprio Salomão. Porque quando ele diz com sabedoria está em Provérbios, mas quando ele diz lá em Eclesiastes, ele diz tudo tem o seu tempo determinado debaixo dos céus. Tudo tem o seu tempo. Na velhice, Salomão ele discorre sobre isso. Tudo tem o seu tempo determinado debaixo dos céus. Há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de abraçar, há tempo de afastar-se de abraçar, há tempo de ajuntar pedra, de espalhar pedra, há tempo para todo. Aí no capítulo 11 ele disse: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o achará, reparte com 7 também com 8. Mas no 12 ele disse: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que cheguem os maus dias. E você vai olhar e vai dizer: não tenho nele contentamento. Minha casa não foi firmada na rocha, e é preciso firmar essa casa em Cristo. Sem ele, João 15:5, sem mim nada podeis fazer. Esse é o cerne. É o cerne da nossa vitória. Eu não sou melhor do que ninguém, como falo, não tem ninguém melhor do que ninguém, mas eu tento buscar, principalmente nesse tempo do fim, buscar edificar a minha casa em Deus. Eu tenho sonhado muito com arrebatamento, irmão. Muito com grande tribulação, com o arrebatamento da igreja, muito com isso. E eu digo para os irmãos que não vai demorar nada, irmão. Pelo um pouquinho de tempo que há de vir virá e não tardará. Aleluia! Jesus está voltando. Jesus está vindo. Jesus está às portas. Aleluia! Prova disso foi que ele falou de casa. Não da terra, como eu ditei aqui, 2 Coríntios 5, se a sua casa terrena se desfizer, preocupa não, tem de Deus um edifício, não construído por mãos, mas eterna nos céus. Sabe, irmãos, a gente precisa ter essa ciência. Não me leve a mal, não me interprete errado. Não pensa que eu não sou pentecostal do manto do mistério, mas eu entendo como pregador e andante na área, eu sei quando Deus quer falar e de que forma Ele quer falar. Aleluia! Se eu entendesse nessa noite que Deus quisesse falar do que eu brinco, né, com 370 por hora, Deus falaria assim, me usando. Mas não é preguiça, não é falta de Deus, não é por não estar cheio de Deus, mas é porque a gente precisa se conscientizar, porque essa mensagem é para nos conscientizar, pastor. É uma mensagem de conscientização para nós revisitar aquilo que a gente às vezes passa tempo na nossa correria e a gente não tira tempo. A gente precisa entender que Deus é o dono do tempo, certo? E que embora tudo tenha o seu tempo, mas precisamos tirar tempo para o dono do tempo. Porque se nós não tirarmos tempo para o dono do tempo, nós vamos acabar perdendo tempo, e aí agora o tempo vai passar, e quando o tempo passar, o dono do tempo voltou e a gente vai ficar no tempo boiando. Então Jesus está vindo, irmão. Jesus está voltando. Pregador de verdade fala isso. Igreja de verdade prega. Se não tem Jesus voltando, se não tem escatologia, se não tem batismo com o Espírito Santo. Por isso que eu falei com o Harrison, falei: pastor, a igreja que o Senhor preside é um lugar que quando eu chego, Deus, ele literalmente, é como você pega o celular descarregado e vai lá na bateria ali e coloca lá. Eu faço a mesma coisa. Alguém pode olhar, mas vem aqui por amizade. Não é por amizade tão somente, não é só para rever os irmãos. Eu venho aqui porque Deus automaticamente recarrega as minhas baterias para frente. Versículo 2, inútil. Versículo 1, se o Senhor edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Tá, eu falei a parte A, lembra? Se o Senhor não edifica a casa,
não edificar a casa. Em vão trabalham os que edificam. Essa é a parte A. A parte B: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então não posso fugir disso aqui. É um paralelo da casa e da cidade. Então Deus que guarda a casa, se Ele estiver na casa, se Ele estiver no lar, porque é bom colocarmos essa parte que nós já falamos, Ele é o mesmo Deus que guarda a cidade. Por quê, irmãos? Isso aqui é muito sério. É muito sério porque em cada cidade, Efésios 6 e 10, faz alusão que das armaduras de Deus, não é assim? Tomai toda a armadura, capacete da salvação, couraça da justiça, sandália da preparação do evangelho da paz, escudo da fé, revestido de tudo isso para quê? Potestades, principados e hortes malignas. Cada cidade há uma. Em Linhares, por exemplo, há um principado gigantesco que governa esse lugar. Pastor, mas está na Bíblia? Está na Bíblia. Principados vêm de príncipes primeiros, potestade e horte. Cada cidade existe um principado que governa, que manda naquele lugar. Prostituição, droga e assim vai. Desenfreadamente, homicídio, acidente. E o pau quebra aqui, os irmãos sabem o que eu estou falando. Então há um principado aqui, tem registro de alguém da minha confiança que teve uma visão nesse lugar de um principado de mais ou menos 8 metros. Você sabe o que é um demônio de 8 metros, irmão? Revestido de couraça da cabeça aos pés, pintando e bordando, e o lugar é literalmente claro e evidente que não é maior do que Deus, Deus é Deus, né? E claro e evidente que Deus não perdeu o controle de nada. A gente não pode, às vezes, o pregador coloca o diabo lá e coloca Deus aqui. Não, Deus, Ele é Deus. O diabo, ele é como se fosse uma ferramenta nas mãos de Deus. O diabo nada mais é do que um querubim ungido. O que é querubim, irmão? A Bíblia diz que uns anjos, está em Apocalipse, me fugiu o capítulo, um anjo vai pegar o próprio Lúcifer e vai prendê-lo. É isso que a Bíblia diz, porque Deus não tem necessidade, pastora, de brigar com o diabo. À luz da Bíblia, não. Deus não se rebaixa a tal. Pastor, mas que loucura. A Bíblia diz isso, irmão. 2 Coríntios 4, 7. O tesouro escondido em vaso de barro. Deus tem vaso de barro para usar. Deus tem vaso para usar. Você pode estar fraca do jeito que for. Quando você dobrar seu joelho, botar no erro, não estou dizendo que Deus seja complacente, mas se você dobrou seu joelho e falou: Deus, me renova, repreende o mal, repreenda os demônios, repreenda a enfermidade, repreenda a seta. Literalmente pode ter principado do jeito que for, que vai ser destruído, porque Deus é fiel na sua vida. Só que a gente não pode perder a noção e pensar que o diabo não tem poder e que não existe poderes malignos e das trevas. Não podemos fechar os olhos concernente a isso. Mas uma coisa é fato: que Deus é na nossa casa. Aleluia! Quem vigia a nossa casa, quem governa a nossa casa e os nossos passos é Deus. Nós somos diferentes, irmão. Somos diferentes. Somos propriedades peculiares de Deus. Versículo 2: inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Versículo 2, olha para mim, irmão, para me fechar aqui e finalizar. Se eu não me engano, é Provérbios 20. Fugiu a memória. Provérbios, acho que não sei se é 20 ou é o verso 3. É uma coisa assim, mas se não for, eu sei que é em Provérbios, eu sei que é Salomão. Salomão, ele disse: não ames o sono. Eu sempre gostei muito de Provérbios e sempre gostei muito de Salomão, pela sabedoria que mesmo discorre. Não ames o sono, para que não te empobreças, mas hábil. Olha aqui, irmão, pede aqui o texto não, porque está no contexto aqui no versículo 3. Não ames o sono, para que não se empobreça, mas abre os teus olhos e te fartarás de pão. Efésios 5,14 faz menção à mesma coisa: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Aleluia. A Bíblia reprova o sono do preguiçoso, aqui no texto, que diz para não ser amante
Tanto diz não ames, em algumas traduções, em outra diz não seja amante do sono. Porque o que vai acontecer? Vai te empobrecer espiritual, psicológica, financeira, em todas as áreas. Mas o texto diz o que na parte B? Mas abre os teus olhos. Acorda! E te fartarás de pão. Érica deu uma risada. E te fartarás de pão. Glória a Deus. Que é a palavra. Aleluia. Depois eu vou pesquisar e falo para você, mas está em Provérbios, acho que é 20, é 22, é alguma coisa, depois eu procuro e falo para vocês. Não ames o sono, para que não te empobreças, mas abre os teus olhos e te fartarás de pão. Esse é o Deus da palavra. Fazendo paralelo, versículo 3, versículo 2. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer pão de dores, pois assim dar ele os seus amados sonos. Versículo 3: eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do seu ventre, o seu galardão. Fala sobre provisão, sobre prover para os filhos, como flecha na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Porque filhos aqui, vou finalizar porque a hora já foi. Filhos aqui, eu até ouvi hoje no trabalho, é até engraçado, né, pregar isso. Eu ouvi hoje no trabalho os pastores que eu estou trabalhando à mesa. Falaram assim, irmão, por favor, entenda aqui. Né? Eles falaram assim que é melhor empenhar os jovens, os mais novos, que ganhar esses velhos. Os velhos já estão com o pé na porta. Mas brincando, né? Brincadeiras à parte, mas eu entendi a mensagem que eles quis dizer. Porque quando se trata de mocidade, de jovens, fala sobre a vida toda. Tem um ministério longevo. Para você entender, Billy Graham alguém foi usado antes de Billy Graham. Não falha a memória aqui, a memória depois dos 30 você vai esquecendo um monte de coisa, né? Alguém foi usado por Deus, algum pregador foi usado por Deus para falar para Billy Graham, coisa assim, ou para alguém, não sei quem lá, que assim, acho para Billy Graham, que muitas almas ele iria ganhar. Não, na pregação, lembrei. Na pregação ele iria ganhar muitas almas. O cara pregou, pastor. Pregou e nada de alma. Só que aí Billy Graham aceitou Jesus. Só que aí, quando Billy Graham aceita Jesus, Billy Graham ganhou milhares e mais milhares. Então, Deus ele fala para o presente, mas ele fala para o futuro e para futuristicamente falando. Então, às vezes a gente não entende. E aí tem um testemunho de alguém, eu vou falar aqui para me finalizar, um jovem que foi literalmente escolhido para carregar a pasta de Billy Graham. E aí ele foi, pode parecer assim um ego, né? Ah, o pregador está cheio de onda, está pagando alguém só para carregar a pasta dele. Agora lá. Duas coisas também ele teria que fazer: dar um abraço em Billy Graham, ir no ouvido de Billy Graham e falar: Deus não precisa de você. O abraço era uma forma carinhosa do Espírito Santo o consolar. Mas quando ele falou no ouvido dizendo: Deus não precisa, é para quebrar o ego, para quebrar o eu. E entender que sem Deus edificando o lar e a casa, não tem nada. Para me fechar, eu posso pregar para arrancar pica-pau do topo. Se Deus não estiver no meu lar, na minha casa, se eu não honrar aquela mulher, posso usar palavras persuasivas, usar cada doutora, psicologia e um monte de coisa lá, não vai adiantar nada. Porque eu preciso falar o que eu tenho vivido, o que estou vivendo, e engrandecer o nome do Senhor. Amém? Então, o texto de Provérbios, fazendo um paralelo do Salmo 127 com a sabedoria e com a inteligência. Amém? Eu agradeço pela oportunidade. A pastora já levantou, que diz ela já está com fome. Deus abençoe. Glória a Deus. As palmas que glorificam o nome do Senhor. É muito bom tê-lo junto conosco. Essa igreja ama vossas vidas. Que nosso Deus ele continue abençoando vossa casa, vossa família, em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Aleluia. O Senhor falou conosco neste lugar, né?
Assim como foi falado que nós devemos honrar a nossa família, nós devemos edificar a nossa família, nós devemos estar firmados na rocha que é o Senhor Jesus. Eu creio que essa palavra foi uma palavra do céu, uma palavra que o Senhor veio nos dizer nessa noite. Ei, para aí, olha para o teu lar, olha para a tua casa, olha para a tua família. Dá uma pausa aí, ó. Porque é em vão. Não é em vão o Senhor ter falado que é em vão não fechar as brechas. Porque muitas das vezes a gente deixa uma brecha aberta dentro da nossa casa e queremos vir para a igreja edificar as nossas vidas. Amém? Amém. Muito obrigada. Ficamos de pé, oremos ao Senhor. Aleluia. Vamos pedir para o Senhor, né? Que Ele venha fazer do nosso lar casa de harmonia, casa de paz, casa de consolo. Que o Senhor venha continuar nos fortificando e nos dando um entendimento da palavra, que nós precisamos viver essa edificação de Provérbios. Como eu disse no começo, nossa igreja é composta quase com seus 90% de mulheres. E nós mulheres devemos entender que nós somos as edificadoras dos nossos lares. Mas Elisa, o meu esposo, ainda não serve. Ele ainda não serve nos seus olhos carnais, mas nos olhos espirituais. Eu creio que lá o Senhor Ele vai cumprir no momento certo sobre a sua vida e sobre a sua casa. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor fez. Muito obrigada, Senhor, pela Tua palavra, que foi justamente, Deus, a palavra que nós precisávamos ouvir neste lugar nessa noite. Pai, muito obrigada por nos trazer o entendimento que é em vão, Senhor, nós estivermos edificando qualquer coisa, se a nossa casa estiver perecendo, se a nossa casa estiver vazia. Pai, nessa noite nós levamos para a nossa casa o nosso presente, o presente que o Senhor nos entregou por intermédio da Sua palavra. E nós sairemos daqui, Deus, sabendo que nós precisamos edificar a nossa família no Senhor, para assim vivermos a longitude do processo, da promessa do Senhor, para assim recebermos o que é nosso por direito. Nos leve em paz e segurança para os nossos lares, ó Deus. Nos dê o decorrer de uma semana, Pai, abençoado. Que nós possamos estarmos aqui, Deus, no domingo 31, último domingo do mês de maio, agora nós estamos falando do Salmo 127. Pai, nos dê, Senhor Jesus, um descanso, um repouso diante da Tua graça e da Tua bondade. É o que nós te pedimos em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. A igreja diga amém. Que o grande amor do nosso Deus e a graça do Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo seja com todos aqueles que aguardam a boa vinda do Senhor. Amém. Uma hora eu aceito fazer uma coisa. Sábado nós não teremos a nossa limpeza geral, porque nós estaremos lá na pastora Karina Chip, né? No culto de mulheres. Quero convidar você que quiser, né? A Paulinha não vai estar aí, ela não vai poder estar, mas se você quiser, né? A gente dá um jeito, tira a cadeirinha, leva o menino no colo e a gente dá um jeito de estarmos lá. Ela convidou toda a igreja a estar prestigiando, né? As nossas vidas lá nesse culto de mulheres, dia 30 às 18 horas, lá no Ministério Ágape. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Ô glória! E João 7, essa mulher é uma elegante.